Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre resenha, que é um gênero textual extremamente importante no meio científico, né? No meio de quem produz conhecimento. Então, vamos aprender um pouquinho sobre resenha e, principalmente, ver a diferença da resenha para o resumo, tá? Porque para fazer uma boa resenha, é necessário que se faça um bom resumo antes, né? Então, vamos lá. Resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Que essa produção textual pode variar de obras literárias até tratados de anatomia, de filmes a peças teatrais. Então, eu posso fazer uma resenha de filmes, de livros, de poemas, do que eu achar interessante. Tá? De modo geral, todo tipo de livro ou de obra pode ser resenhado, tá bom? A resenha pode ser descritiva ou crítica, tá? São dois tipos de resenha. Então, a primeira resenha, que é a descritiva, é a resenha onde o autor apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado. Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Eu apenas vou informar sobre o livro, sobre a obra, sobre o filme, tá? Sem opinião. Já a resenha crítica ou opinativa, ela também vai descrever e correlacionar informações de uma obra ou assunto. Contudo, na resenha crítica, existe o espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo-argumentativa. Nós, quando vamos escrever uma resenha, vamos fazer uso de argumentos para fortalecer a nossa tese, a nossa interpretação da obra. O autor critica a obra resenhada, ofertando ao público sua opinião. Tá? A diferença da resenha crítica para a resenha descritiva. Características da resenha. A primeira característica, objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem. Haja vista que interferências da pessoalidade do autor atrapalhariam o método da ciência. O uso do sentido literal, ou seja, evitem sentido figurado de palavras, usem o sentido literal, para que a gente evite, né, fugir dos detalhes da obra, beleza? O texto deve ser conciso, que tem a ver com objetividade, né? Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitas repetições, sem muitos exemplos. Isso porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois, sem haver necessidade de acessar os originais resenhados. Então, eu preciso, além de ser objetivo, de ser conciso, ser fiel à obra. Tá? Uso da norma padrão da língua. Então, evitar gírias, a gente tem que ter uma linguagem clara, objetiva, sem usar a linguagem coloquial. Tá? A gramática deve ser respeitada, o texto deve ser muito bem escrito, porque as pessoas precisam compreender a leitura. A diferença entre resumo e resenha. Isso aqui é extremamente importante. Tá? O resumo é um gênero textual em que se retira do texto original apenas informações relevantes. Tá? Só. Eu não vou ficar ressaltando nada. Eu não vou ficar interpretando nada. Eu não vou dar opinião de nada. É só relatar as informações mais relevantes do texto, da obra e tudo mais. Contar a história com poucas palavras. É uma boa síntese para resumo. Resenha. A resenha já
é um gênero textual que mescla o resumo, porque para eu fazer uma boa resenha eu preciso de um resumo, conforme a definição acima, com trechos descritivos ou analíticos. Nesse sentido, a resenha acrescenta informações novas ao texto originalmente resenhado. Por que eu vou acrescentar informações novas? Eu posso fazer comparações, eu posso dar argumentos para ressaltar uma opinião. Então, por isso é possível dizer que em toda resenha existe um resumo, porque para eu escrever uma boa resenha, eu preciso conhecer a obra. Para eu conhecer a obra, eu preciso ler e fazer um resumo da obra. Isso é importante também. Ok? Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo.